Boa noite, irmãos, irmãs. Vamos para o nosso Evangelho da noite de hoje do Centro Espírita Cearense. Evangelho, preces e radiações. E o Evangelho hoje fala sobre a vida futura. E nós vamos começar a mensagem, a vinda do Cristo ao planeta. Assinalaria o maior acontecimento para o mundo, uma vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus. Todos somos chamados à grande tarefa e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do Divino Mestre, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. E o seu evangelho que ele sempre pregava: bem-aventurados pobres de espírito, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está no capítulo Mateus 5. Assim, Pai amado, rogamos a tua misericórdia infinita aos nossos irmãos que mais sofrem, aos fracos, aos oprimidos, os doentes nos leitos de hospitais, em suas casas. Que a sua misericórdia esteja com todos eles, derramando chuva de bênçãos sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, a vida futura. Item 3, primeiro e segundo parágrafos. Os judeus tinham ideias muito imprecisas acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os como seus privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade angélica. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, a supremacia de sua nação e com as vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus viria lhe revelar que existe outro mundo, no qual a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. Lá ele se encontra em toda a sua glória e para lá voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhe luz completa, que os deslumbraria sem os esclarecer, pois não a compreenderiam. Limitou-se, de algum modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, da qual ninguém pode escapar. Todo cristão, pois, crê necessariamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta
e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas é apenas uma crença, sem nenhuma certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja com todos nós. E dentro de nossos comentários, voltam-se exatamente no entendimento de que todo o ensino de Jesus deve ser compreendido, tendo em vista a vida como inerente ao espírito encarnado que sobrevive à morte do corpo físico, até porque, sem esta certeza, muitos dos seus ensinos se tornariam incompreensíveis e, por isso, impossíveis de serem seguidos, razão pelo qual Kardec afirma ser esse dogma entendido como verdade, o ponto central do ensinamento de Jesus. Aliás, esse fato é a base sobre a qual se ergue toda a moral do Cristo. Somente a sua aceitação torna possível o entendimento e o esforço na prática dos seus preceitos. Mas como entender Jesus, se não for pela certeza da vida futura? Ora, como entender que o espírito que vem ao corpo físico na condição de eterno, mas que passará um determinado tempo na terra, onde luta, estuda, ama, trabalha, adquire experiências, constrói, de repente, tudo se acabaria do dia para a noite? Teria lógica se assim fosse? Teria lógica o amor incondicional e eterno por parte do Pai Celestial? Com certeza não. Aliás, para quem se utiliza do bom senso, da inteligência, das vivências e experimentações diárias no corpo físico, não vai duvidar nunca da preexistência da alma e da continuidade da vida após a morte do corpo. Sendo assim, esta certeza nos faz entender os absurdos da vida terrestre e a consequente harmonização com a justiça de Deus. Como diz o nosso irmão Allan Kardec, Jesus é enfático que a vida futura é um princípio, uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Lembremos que Jesus demonstrou a realidade da vida após a morte, quando apareceu e conversou com Maria Madalena, à beira do túmulo onde fora sepultado seu corpo e, aparecendo mais vezes. Meus irmãos, por não aceitarem a vida além da morte, alguns irmãos não compreenderão os ensinamentos do Mestre Jesus. Somente pelo Espiritismo vindo, quando o homem mais amadurecido, em inteligência e sensibilidade, teria capacidade para compreender e perceber, pôde trazer a prova da existência da continuidade da vida, demonstrando a existência do mundo espiritual com suas leis e seus habitantes, no caso os espíritos desencarnados. Sendo assim, a vida futura deixou de ser algo impreciso para constituir-se numa realidade observada e apreendida por qualquer pessoa que se dispunha a estudar através das obras doutrinárias espíritas. Aliás, na sua construção temos Jesus, Kardec e os espíritos, sempre irmanados e buscando fazer de tudo para a evolução de toda a criação. Quando aceitarmos a continuidade da vida, não podemos mais viver de maneira leviana e inconsequente. Irmãos, Jesus veio exatamente mostrar a nossa responsabilidade no progresso que temos de fazer em nós e ao redor de nós. Sigamos com Jesus. Muita paz. Vamos para a fluidificação das águas.
Um minuto com Jesus Pastorino, nosso Pai. Imagine Jesus resplandecendo como um sol, a conversar com Deus. Sinta a força destas palavras. Perceba o magnetismo desta expressão. Jesus falando ao Criador. A frase está no plural e é carregada do melhor sentimento. É um símbolo de fraternidade. Pai nosso, ou seja, Pai de todas as criaturas. O Jesus, o Deus de Jesus é o verdadeiro Deus, fonte de todo bem e de toda luz, de toda verdade e de toda paz. Bom e gratificante é saber que o Deus do infinito amor é nosso Pai. Assim, nosso Pai, pedimos as energias balsâmicas, restauradoras, energizantes para os nossos irmãos que das águas tomarem, que eles se sintam fortalecidos, cheios de fé, de coragem, de perseverança. Agradecemos, Pai, por toda a bênção derramada na noite de hoje a todos os nossos irmãos. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco, hoje e todo sempre. Que assim seja.